O avião onde estava o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, caiu no início da tarde de hoje no litoral de Paraty, região sul do Rio de Janeiro. A morte do ministro, que tinha 68 anos, foi confirmada pelo filho em redes sociais. Zavascki era o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e, confirmada sua morte, pode afetar de forma definitiva o andamento da operação. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos nossos comentaristas políticos Fernando Chagas e Iberê Cirna. Boa noite, Fernando. Boa noite, Iberê. De que forma a morte do ministro aí pode afetar o andamento do processo da operação que ficou conhecida aí como Lava Jato? Boa noite a todos, em especial os telespectadores da Santa Cecília TV. Afeta e afeta gravemente. Primeiro, é um processo complexo e grande. Quem assumir a relatoria do novo processo, que pode ser o substituto do Teori Zavascki, ou esse processo ser redistribuído entre os ministros que lá estão no Supremo Tribunal Federal, vai ter que reler tudo. Esse relatório já estava praticamente pronto, ele tinha pleno conhecimento, um juiz muito sério, cioso de suas responsabilidades, vai passar para outro ministro, que por mais que esse ministro tenha conhecimento da matéria, não tem conhecimento dos autos, do início ao fim. Vai pedir vistas, né? Vai pedir e essas vistas, com certeza, né? No mínimo, do mínimo, sendo bonzinho, Iberê, ele vai demorar, no mínimo, estou sendo bonzinho, otimista, ele vai demorar uns 6 meses para tomar conhecimento da matéria, para depois passar para a relatoria dele. Ele tem que ler primeiro, para depois fazer um novo relatório, aproveitar o outro relatório. Por mais semelhantes que sejam os pensamentos, tem divergência até de formação jurídica. Então o processo praticamente, Iberê, telespectadores, volta a estaca zero. É isso mesmo, Iberê? Primeiro lamentar a morte de um grande jurista, que era um homem com uma formação e uma tranquilidade, e um pai de família, que a gente lamenta exatamente isso. A Lava Jato, é lógico que nós vamos viver a teoria da conspiração, eternamente. Eu ia falar isso. Porque o avião... Vão começar a surgir teorias de conspiração, né? Com certeza. É estranho. Você que está nos assistindo sabe melhor do que ninguém que ele era o relator da famosa 77 delações da Lava Jato. E que ele tinha prometido exatamente em fevereiro agora, devolver já com um certo andamento. E aí, no meio do caminho... Com a possibilidade, inclusive, de levantar o sigilo dessas delações, sim, né? Imagine quantos... Não estou dizendo que as pessoas estão contentes com isso, não é. Mas, na verdade, o andamento da Lava Jato, como disse o Fernando, sofre um processo. Primeiro, que pode, eventualmente, até o presidente, usando a história do 5º Constitucional, indicar um outro. Para que você indique um outro membro, ele precisa ser submetido ao Senado e ao Congresso todo, para que vai ter uma sabatina. Isso aí nós já estamos falando miseravelmente em 6 meses. Entendeu? E esse substituto vai ser indicado pelo presidente Michel Temer. Isso. Então, são possibilidades que eles estão discutindo. Ele pode ser indicado pelo presidente? Pode. Ele pode também ser sorteado dentro dos atuais, né, dos outros 10 que sobraram, entendeu? Para ser o novo relator da matéria. Para ser o novo relator, mas quer dizer, é preciso que se substitua, essa vaga vai ficar lá em aberto. Quer dizer, não existe suplência para o Supremo Tribunal Federal. Aí passa por uma sabatina no Senado. Normalmente, a sabatina... O nome vai ser indicado, ele vai ter que ser sabatinado pelo Senado e provavelmente só que numa situação diferente, muitos senadores ali estão envolvidos. Esse indicado pelo Michel Temer, presidente do Brasil, ele pode ser o relator dessa matéria. Então, os olhos dos senadores que normalmente não rejeitam o indicado, podem ver de forma diferente. Mas não necessariamente, né? Ele não precisa ser o relator obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Eu acho que vão caminhar pelo clamor popular, até porque essa coisa fica assim... E até assim... pela celeridade que estava tomando o processo, e com a expectativa, né, Iberê e Chagas, de que agora, no começo do mês de fevereiro, essas delações provavelmente seriam aprovadas, aceitas. Seriam homologadas. Que é o termo, e que haveria a possibilidade de se levantar o sigilo, inclusive, dessas delações, e aí muita informação viria à tona. E isso, de alguma maneira, vai exigir dos ministros que estão lá que continue com a celeridade do processo, né? Porque a população não vai também ficar esperando mais 6 meses. São duas coisas. A imprensa vai pressionar muito. Então,
população também vai questionar. Primeiro pela teoria da conspiração, Sim. que vão dizer que derrubaram o avião, Com foi com certeza. estilingue, pedra, Sim. sei lá, derrubaram o avião para que isso parasse. Isso aí não tem jeito. As redes sociais. Segundo, nós vamos ter assim, não dá para indicar, esperar o Congresso, porque aí você congelou a história da Lava Jato. Entendeu? E nós temos eleição já. Sim, mas Iberê, por que nem, por exemplo, a ausência desse ministro não impede o funcionamento do Supremo? Não. Pode O Supremo redistribuir. Pode continuar desenvolvendo o trabalho da mesma maneira. Mas né? tem que redistribuir Os processos. Essa ação da Lava Jato, essa ação tem que ser redistribuída entre os 10. Ele tem a do Vai ficar essa Pimentel, tem a do Delcídio, estava tudo com ele. Entendeu? Tudo que era Lava Jato e que de quem tem foro. Estava indo tudo para a mão dele, né? Tudo Lava Jato. As delações Isso. e os acordos de leniência, Isso, inclusive, de também quem iam tem, todos para a mão do Teori Zavascki. Tem foro privilegiado, né, que é a prerrogativa por foro por competência, o foro privilegiado, ia para o Teori Zavascki, tudo. Então é um processo muito grande e complexo. Outro ministro do Supremo pode assumir, vai ter que ler de novo. Ou então aguarda nova nomeação. A nova nomeação, Irineu, a própria imprensa vai pressionar muito e vão ter que distribuir. Mas mesmo que distribua, o pensamento completamente diferente. O Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, são pensamentos jurídicos diferentes do Teori Zavascki. Então, toma um novo rumo. Além de ter que ler tudo de novo, tomar pé da situação. Agora, Iberê, você falou em teoria de conspiração, que é inevitável. Não tem possibilidade desse material desaparecer também, né? Não, sem querer alimentar aqui teorias de conspiração, né? Não, é que nós temos muito isso, né? No Brasil tem coisas, você tem, o Ulisses não acharam até hoje, pode ser que agora vão procurar, um acha o outro, entendeu? Mas foi por ali também que caiu o helicóptero do Ulisses. Nós temos lá a bala no carro do Juscelino, nós temos aí alguns presidentes da época do regime militar, que também, nós temos Tancredo. Veja, o Brasil é riquíssimo nessa história. O Eduardo Campos aqui em Santos. Né? Então, vamos esperar, vamos imaginar que nada disso tenha acontecido. Que foi um acidente lamentável, mas eu tenho uma preocupação que o Supremo não vai ficar segurando, ele vai tentar sortear rapidamente para que não assuma a dúvida de que ele está fazendo isso na Lava Jato. Você estava falando, Chagas, que esse processo tem que ser redistribuído. O processo tem que ser redistribuído entre vários ministros ou, como no caso do Teori, um só ministro também pode continuar com esses processos e ele passa a ser o novo relator do processo, é isso? Faz um novo sorteio ou aguarda a nomeação, faz um novo sorteio. Pode cair no Lewandowski, pode cair no Dias Toffoli, como pode cair na Weber, como pode cair no Celso de Mello. De qualquer forma, vai ter um retardamento nesse processo, porque tomar pé dessa situação vai levar um tempo. Então. E, de qualquer forma, aquilo que era certo para fevereiro vai ser protelado. Agora ficou certo para fevereiro, não sei de que ano. Até porque isso vai até você tomar pé desse processo, que é delicadíssimo, um detalhamento mesmo muito que não seja esse novo ministro, de qualquer maneira, o novo relator, da mesma maneira, vai ter o mesmo procedimento. Quer dizer, ele vai pedir vistas, porque ele vai ter que se inteirar de todas as informações, e não é um processo pequeno, a gente sabe. E aí nós estamos em 2017. 2018 eu tenho eleições. Quer dizer, veja, aí começa é um jogo que se eu empurrar esses 6 meses, não dá mais para entender como é que fica para 2018. Então é assim, vamos esperar para ver qual é a solução que vai ser dada. Se o presidente vai indicar e esse vai ser o substituto, se o Supremo, eles estão reunidos, inclusive, a presidente do Supremo e o presidente, para ver qual é a solução dada. Se vai fazer um novo sorteio, mas, Irineu, qualquer que seja o resultado do sorteio, essa teoria da conspiração vai dizer, sabia, caiu com fulano. Iberê, e tinha aquele ponto, né, uma comparação, mesmo na mão do Teori Zavascki. Porque não vai ter mais ninguém com o perfil do Teori Zavascki, né, agora. Quer dizer, talvez o Celso Mello, né, o Celso Mello, o decano, ele teria uma postura parecida, mas pensamento jurídico diferente. Mas já tinha, mesmo na mão do Teori, já tinha aquela teoria, né, da conspiração. Quem não tem foro privilegiado fica com o Sérgio Moro. É rápida a condenação. Agora, quem tem foro privilegiado fica em Brasília
trabalhar, mesmo com teoria Zavascki, que é sério, é demorado. Imagina agora o Sérgio Moro cada vez mais acelerado e esse processo sendo protelado por um bom tempo. Mas mesmo fazendo aqui um exercício de imaginação, vamos supor que esse novo relator tenha uma visão absolutamente diferente, completamente oposta daquilo que a gente viu até hoje. Existe a possibilidade de um esvaziamento na Lava Jato, quer dizer, esse processo parar de andar, não chegar ao final que todo mundo estava imaginando que chegasse, quer dizer, existe a possibilidade dessa mudança de rumo, mesmo com o clamor da população? Com certeza, porque eu acho que é um entendimento jurídico de quem vai ler os processos. Então, o Teori Zavascki, ele já tinha mostrado a forma de analisar juridicamente como é que ele encara, quais são os preceitos que ele usa para poder entender. Outros, tanto que existe discussão no Supremo, porque um caminha para um lado, um caminha para o outro, todos dentro do exercício do direito, olhando a Constituição né, da sua forma. Então, agora, quem quer que seja, pode virar para o outro lado, pode entender que nada disso é difícil você dar essa avaliação. Eu concordo com o Iberê, mas eu faço eu acho que há uma pressão da sociedade hoje que, de alguma maneira, iria dificultar essa situação. Né? Eu concordo com ele, mas só faço uma ressalva. O Sérgio Moro vai acelerar ainda mais. O TRF4 do Rio Grande do Sul, que é da região que também é o grau de recurso, Tribunal Regional Federal do Sérgio Moro, também vai acelerar a pressão da imprensa e da população. Agora, de qualquer forma, vai ser bem mais moroso do que estava. Isso interfere também na continuidade das investigações do Sérgio Moro, por exemplo? Na investigação da Polícia Federal? Isso não interfere em nada? Nada. O que pode acontecer... E no caso, por exemplo, de novas denúncias do Sérgio Moro, aí ele encaminha para quem agora? Aí ele pode ter uma interpretação diferente. Se só citar, pelo motivo de citar alguém que tem foro privilegiado, eu, ministro, avoco para o Supremo Tribunal. Aí você tira poder do Sérgio Moro. Então, a visão jurídica pode mudar, interferir até no julgamento do Sérgio Moro, pelo simples fato. Citou um deputado federal, e esta investigação sai do Sérgio Moro e vem para cá. Então não tem jeito. E nós sabemos aí, pela coxia, né, por trás dos bastidores, que essas delações do 77... envolviam pelo menos... A delação do fim do mundo. Do fim do mundo, pelo menos 300 políticos. É de Ásia, né? 300 políticos. E aí você diz assim, desses 300 políticos... Nós já tivemos os 300 picaretas, agora temos os 300 do fim ali, do mundo. Ali Babá, os 40 ladrões, já tivemos um monte de coisa. Aí você tem lá os 300, todos eles, não vou dizer que são uns 300, mas miseravelmente... 200 deles têm foro privilegiado. E pegava o ponto central do atual governo. Sem dúvida. Ia pegar. É de A a Z. E o atual governo, ele seria também envolvido pela Lava Jato no Supremo Tribunal Federal com a homologação e depois a divulgação. Agora, de uma certa forma, o governo federal, por incrível que pareça, ganhou um fôlego, né? Mas, independente de quem seja esse novo ministro, fica sob suspeita pelo fato de o Temer, por exemplo, indicar esse ministro? Olha, não sei se fica, eu vejo assim, não é o fato... Porque a Dilma indicou vários ministros, não é? Dias Toffoli, né? Aí você vai ter, assim, independente de quem indicar, eu acho que você tirou da mão de um ministro que ao longo do tempo tem mostrado um equilíbrio muito grande. O Teori parecia um zen budista, né? Todo mundo falava e ele ficava olhando. Então, se você olhar, ele tinha uma postura muito clara. Avesso à imprensa, né? Isso. Não divulgava o seu pensamento. Entendeu? Era um enigma, né? A gente sabia a tendência dele pela formação jurídica dele, mas ele não, em nenhum momento, ele manifestava qual a direção que ele ia tomar. Inclusive, de vez em quando, ele dava um puxão de orelha no Sérgio Moro, né? Então, é uma nova tendência que nós vamos ver. Uma das coisas que preocupa, assim, uma das mais recentes, foi os e-mails e telefonemas trocados entre o Gedel e o Cunha. Quer dizer, uma coisa assim, que mostrava toda aquela festa na Caixa Econômica. E se nós pensarmos no Gedel e no Cunha, nós estamos falando do ex-presidente da Câmara e estamos falando do braço direito do presidente. Esta coisa estourou agora, que inevitavelmente vai estar dentro de uma delação. A Procuradoria-Geral da República, o Janot,
já estava atrás disso, vai cair na mão de quem? Muito longe, Irineu. Só o Renan Calheiros, atual presidente do Congresso Nacional e do Senado, já tinha 4 ações propostas no STF. Isso favorece o ex-presidente Lula? Favorece todo mundo. Todo mundo. Favoreceu todo mundo. De todos os partidos, todos os Até as políticos. empresas, né? É tudo. Os acordos de leniência das Tudo, empresas? agora, porque vai depender de quem vai para lá. A visão que ele vai ter, só o fato dele ter que reler todo o processo, fazer um novo relatório, que não vai aproveitar o relatório do Teori Zavascki, já ganha um fôlego. E nesse fôlego que eu disse, né, sendo otimista, 6 meses, muita coisa pode acontecer. Iberê, você tem profetizado aqui nas suas participações que 2017 será um ano pior na sua visão do que o ano passado. 2016 não quer acabar? Não acabou, piorou. E ainda está ficando pior, porque olha, esse ano começou uma fala toda, hein, Iberê? Eu não falo só no aspecto político, não. Eu falo no aspecto econômico. Eu acho que vai ser um ano dificílimo para o Brasil. Não que eu gostaria disso. Claro. Estou torcendo ao Ninguém contrário. deseja isso. Mas os indicadores mostram que nós vamos ter que ainda ir mais um pouquinho para o fundo. Né? No desemprego, com certeza. No desemprego, a tendência não adianta. O que a gente tem visto é uma brincadeira. Mas há uma previsão de melhoria econômica. Por exemplo, a inflação vindo para a meta. Os juros caindo. Eu vou falar aqui com o Chagas, que gosta muito. Entendeu? O Chagas é um pouco mais otimista que você. Não, mas sabe por quê? Porque o Chagas é o homem que vem na televisão e ele também usa todo o raciocínio relativo. 73% dos 25% ninguém tem. Ele é relativista. Aí você vem aqui e fala assim, não, porque a inflação está caindo. Eu sou cético. Não, eu não estou dizendo que a inflação está caindo. Estou dizendo que a projeção dos economistas, eu não. O Brasil a projeção é de que a inflação seja. A recessão é tão grande, que derruba a inflação. E a inflação não está caindo por um bom motivo. Está caindo por causa da recessão. A recessão é tremenda. Está caindo obrigatoriamente porque não há consumo, não há produção. Quer dizer, é inevitável que caia. Né? E assim, aí você olha, eu vou fazer um desafio aqui para o Chagas, você olha, às vezes, a mídia diz assim, o desemprego diminuiu 0,0002. Transforma esse número relativo em absoluto. Significa 4 empregos. Então, gente, nós estamos o desemprego ainda vai aumentar. Nós estamos em cerca de 12%. Vai aumentar o desemprego. Vai. O desemprego ainda... Porque numa recessão dessa, o último fator a ser atingido é o desemprego, é o emprego. O último fator a corrigir, a se recuperar, é o desemprego. Esse desemprego que está em 12% vai chegar a 13,5%, 14%. Isso significa, tranquilamente, 14 milhões de desempregados. Fora o desemprego precário, que é aquele que está informal. Aquele que faz um bico aqui, faz aí, chega a 23, 24 milhões da população econômica ativa do Brasil. É isso que eu estou dizendo. Então você pega na mídia, está lá dizendo de 13 milhões. E aí nós temos que descobrir que 50% dos trabalhadores brasileiros estão na economia informal, que não tem controle. Quer dizer, então eu estou falando do formal. O formal caiu 15% de desempregado. Mas não é a realidade numérica. Então não adianta, eu acho que nós estamos assim, querendo vender uma ideia de agora vamos para frente. E a renda caiu do brasileiro. Mas acho que é porque também por uma necessidade de respirar um pouco. Precisa para que 2016 acabe, que 2017 não precisa seja também. Tão ruim. O Henrique Meirelles esteve recentemente em Davos falando que a economia vai se recuperar. É dever dele vender um pouco de otimismo. Se o ministro da Fazenda, fora do país, falando para o mundo inteiro, ele não dá um recado positivo... Então, agora, o Temer perdeu uma oportunidade não participando desse fórum econômico lá em Davos? Não, ele não quis se expor mais ainda. Deixa eu só emendar aqui. O Chagas diz assim, é uma obrigação do ministro. Eu não sou ministro, não tenho obrigação com nada. Nenhuma, né? Eu tenho obrigação de dizer aquilo que eu acho e sinto no meu dia a dia. A inflação continua lá, o pimentão muito caro, que eu gosto de pimentão, está caro, entendeu? O desemprego aumentando, meu vizinho perdeu o emprego agora. Ora, eu não sou ministro, não tenho que levantar a bola de ninguém. Eu tenho que vir aqui dizer a realidade que eu acho que nós estamos vivendo. E o Michel Temer não foi para Davos também para não se expor. Que veria uma pergunta de algum jornalista, né? Temeroso de qual seria a recepção. A recepção. Se ele tem legitimidade ou não tem legitimidade. Um jornalista. A questão da legitimidade. Um jornalista ia perguntar isso, com certeza. Eu acho que esse verbo precisa mudar. Esse temeroso
a gente podia usar um outro. Esse temeroso fica meio complicado. Agradecer aqui ao Fernando Chagas e Iberecina. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. E Chagas e o Iberê, principalmente. Na próxima vez, venha mais otimista. Tá? Pelo menos para encerrar 2016. Fala assim, olha, 2017 vai ser pior, mas acabou 2016. Pelo menos isso. Obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite.